Fala, turminha do nono! Estamos aí de volta, nossas aulinhas digital. E aí, como vocês estão, pessoal? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês aí tenham aproveitado esse período de férias aí para dar uma descansadinha aí dos estudos. Eu sei que não é um momento muito fácil, né? Eu sei que não dá para aproveitar as férias, né? Porque não dá para ir para lugar nenhum praticamente, né? Mas espero aí que vocês tenham dado uma descansada aí dos estudos e tá com a energia carregada pra gente voltar com tudo aí. Eu sei que teve uma turminha aí que nas férias andou estudando aí. Eu recebi uns e-mails, recebi umas mensagens no WhatsApp, o pessoal me enviando alguns trabalhinhos aí que estavam pendentes, né? Mas estamos aí de volta. Vamos que vamos, infelizmente não podemos voltar agora nesse exato momento para a sala de aula, então a gente vai estar continuando aí a nossa aulinha digital, não podemos parar, pessoal. Lembrando, pessoal, não estamos em férias mais, vamos voltar, vamos estudar, vamos assistir as videoaulas e mais uma vez eu peço aí que vocês participem do plantão de dúvida. É bem legal quando entra um aluno, outro aluno lá e a gente troca uma ideia, a gente revisa o conteúdo, a gente conversa um pouco aí também do momento que tá, das coisas que estão acontecendo. Então vamos entrar no plantão de dúvida, pessoal, vamos participar. Ah, pessoal, professor, esse horário é muito cedo. Ah, professor, esse horário eu não estou conseguindo entrar. Mas então me mande mensagem aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês tiverem algum pensamento aí diferente do que eu estou falando, manda aí, vamos estar trocando essa ideia, beleza, turma? Como eu tinha falado para vocês, eu ia dar uma revisãozinha aí da Segunda Guerra Mundial para vocês, para a gente relembrar aí o conteúdo que foi estudado do período antes das férias, beleza? Então vamos estar estudando hoje, vamos estar dando uma revisada nessas duas aulinhas que a gente tem, o tema aí da Segunda Guerra Mundial, beleza, turma? O livro de vocês está lá na página 155, né? A partir da página 155, vocês têm aí o conteúdo da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, relembrando os motivos. A Segunda Guerra Mundial pode ser entendida a partir das relações internacionais, né? Do imperialismo, do nacionalismo e da indústria bélica. Nós vamos estar vendo hoje esses três fatores aí que acabam gerando aí a Segunda Guerra Mundial. Lembra que eu falei quando nós estávamos ainda em sala de aula, assuntos mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial acabaram fazendo com que ocorresse, no caso, a Segunda Guerra Mundial, assuntos que não foram resolvidos na primeira, a humilhação ali em relação aos alemães, a Alemanha, toda aquela questão ali, né? Então acabam levando ao conflito aí, acabam levando a acontecer aí, no caso, a Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vamos estar vendo um pouquinho mais aí sobre o imperialismo, nacionalismo e a indústria bélica, tá? Vamos estar dando uma revisada. O imperialismo, vamos lá. Quem não lembra o imperialismo? Imperialismo é a prática através de qual as nações poderosas procuram ampliar e manter o controle ou a influência sobre os povos ou nações mais pobres. Pessoal, quero que vocês tenham isso no caderno. Dá um pause aí no vídeo, dá uma pausada no vídeo aí e estejam copiando o que é a palavra imperialismo. Então, o imperialismo é a prática da qual, através das nações poderosas, as nações ricas procuram manter o controle e a influência sobre os povos das nações mais pobres, ou seja, uma política de expansão de domínio territorial, cultural, econômico das nações sobre as outras, tá? Então, manter o controle e a influência sobre os povos de nações mais pobres. Então, dá um pauzinho aí e copiam isso aí. Então, o imperialismo, primeiro fator aí que leva à guerra, essa disputa pelo imperialismo. Os países estão disputando o imperialismo. Cada país rico daquele momento estava querendo manter a influência, estava querendo manter o controle sobre as nações mais pobres. Então isso aí já dá uma disputa entre um país e outro, tá? O imperialismo. Então a imagem mostra bem, ó, um país tendo grande acúmulo de capital e explorando não só a mão de obra dos países mais pobres, mas como também vendendo ali mercadorias, vendendo produtos a esses países mais pobres. Isso aí é o imperialismo, esse controle. Você ainda, além de... Lembra que teve uma aula que eu estava falando da Nike com vocês, da Nike, da Adidas. Se vocês tiverem um tênis da Nike aí, vocês olharem aí onde ele foi fabricado, no Vietnã, no Camboja, um tênis da Adidas, onde ele foi fabricado lá no... olhem aí, dê uma olhada aí, às vezes alguns são fabricados aqui no Brasil. Então tudo isso aí é imperialismo, é você manter o controle, você explorar os países mais pobres, tá?
Então grifem aí, copiem aí esse textinho, dá um pause e copia no caderno, beleza? Outro fator aí, o nacionalismo. É uma tese em um sentimento escrito, seria um sentimento de valorização marcado pela aproximação da identificação com uma pessoa, com uma nação, né? O nacionalismo é aquele despertar nacional, você querer servir ao seu país, você querer que seu país seja um país poderoso, um país rico, um país bom para se viver, ter aquela vontade de ser nacionalista. Já comentei isso várias vezes aí, até em Plantão de Dúvida, acho que foi com o Rafael Médici, comentei também com a Paula sobre essa questão aí do nacionalismo. O brasileiro ele não tem tanto esse vínculo nacionalista. Nós só somos nacionalistas na época da Copa do Mundo, quando tem futebol de seleção, todo mundo coloca a camiseta do Brasil, todo mundo coloca a bandeira do Brasil na frente da casa, a bandeira do Brasil no carro. Aí se o Brasil perde o jogo, vão lá e todo mundo tira. Lá nos Estados Unidos você vê o nacionalismo, você vê esse sentimento nacionalista, porque quando você assiste qualquer filme dos Estados Unidos, tem a bandeira lá na frente da escola, tem a bandeira na frente da casa das pessoas, tem a bandeira na praça, eles usam a bandeira, a roupa com a bandeira do país, então eles têm esse sentimento aí nacionalista que aqui no Brasil a gente não vê. Na Inglaterra, ali na Grã-Bretanha, tem todo aquele sentimento, aquele amor pela rainha, a bandeira, quem tem esses carros da Land Rover, todos os carros quase da Land Rover vêm com a bandeirinha da Inglaterra, da Grã-Bretanha, então você vê aí essa questão aí de nacionalismo, tá, pessoal? Que no Brasil a gente não vê de maneira tão forte como a gente vê nos países aí, nesses países vamos dizer assim, de primeiro mundo, tá? Costuma-se diferenciar o protagonismo da definição de uma estreita, né? O protagonismo considerado uma das manifestações de amor aos símbolos do Estado, como o hino, bandeira, as suas instituições representantes. Tá? Já o nacionalismo apresenta uma definição política mais abrangente, com uma defesa dos interesses da nação antes de quaisquer outros, sobre a sua preservação enquanto identidade, várias vezes na defesa de território, né? Nos campos linguísticos, na cultura, contra o processo da destruição da identidade, vamos dizer assim. Não querem transformação, eles querem o seu país mesmo. Então nós temos aí o nacionalismo, não vamos esquecer disso, esse sentimento aí, tá? Do nacionalismo, pessoal, vocês copiem só essa parte aqui que está em destaque, beleza? E dá uma pausinha aí, então copia aí essa parte que está em laranjinha aqui, tá? Nacionalismo, tá? É uma tese. É um sentimento escrito, seria um sentimento de valorização marcado pela aproximação da identificação com uma nação, tá? Então, copiem isso aí. E já por último, nós temos aí a questão da indústria bélica, tá? Falando no nacionalismo, o nacionalismo acaba gerando a disputa, a disputa entre países, cada um quer seu país melhor, seu país mais poderoso, tá? Acaba levando também a guerra aí. E por último, a indústria bélica, pessoal, que é a construção de armas. Copiem aí que está em cinza aqui, tá? A indústria bélica, a armamentista ou militar, um comércio da industrialização global na fábrica de vender armas e munições e equipamentos tecnológicos militar. Compreende a indústria governamental ou privada, envolvida na pesquisa e no desenvolvimento da produção de serviços de materiais e equipamentos para instalações militares. As empresas produtoras de armas produzem os mais diversos tipos de armas, principalmente para as forças armadas de quase todas as nações, tá? Então nós temos a indústria bélica, né? Uma indústria armamentista aí, principalmente de caráter militar e comercial de nível global. O país que mais fabrica e mais vende armas do mundo, pessoal, é os Estados Unidos, tá? Tanto é que se você assistir um filme norte-americano, eles sempre têm arma em casa, faz parte da cultura já norte-americana essa questão de armas. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, a gente já teve até uma política de desarmamento, que a população acabou votando pelo desarmamento do país. Hoje essa política aí ela tá sendo transformada, ela está sendo mudada. O Brasil está aumentando o seu poder aí na indústria bélica, tem muita gente comprando arma. O governo atual ele faz um incentivo
a gente vê constantemente aí nas mídias esse incentivo aí da questão aí de armas, do porte de armas. Tá? Então copia aí esse que está em cinza aí dessa questão aí da indústria bélica, beleza? Então foram esses três fatores aí, pessoal, que acaba levando a guerra, o nacionalismo, a indústria bélica, o imperialismo, né? E nós vamos ter por último aí a formação de governos totalitários, que a gente vai ver aí como Adolf Hitler, como Mussolini, né? Podemos dizer que vários fatores influenciaram desde o conflito que se iniciou na Europa, rapidamente se espalhou pela África, pela Ásia. Um dos principais motivos foram o surgimento da década de 1930 na Europa, os governos totalitários, com fortes objetivos militares e expansionistas. O primeiro governo totalitário que a gente estudou já foi o da Alemanha nazista, o nazismo, né, liderado por Hitler, que pretendia expandir o seu território alemão, né, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos aí na Primeira Guerra Mundial, tá? Então vamos dar um pauzinho, vamos estar copiando isso aí também, ó. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por quem? Por Hitler. Qual que era o objetivo dele? Pretendia expandir o seu território, desrespeitando o Tratado de Versalhes e reconquistando territórios aí perdidos na Primeira Guerra Mundial, tá? Um espírito de revanchismo junto com o nacionalismo, tá? Um governo totalitário. Então, o primeiro governo totalitário que a gente está vendo, nazista. Então, dá um pause aí, copia isso aqui, tirem uma foto aí depois do caderno tudo junto, com o texto aí, e mandem para mim, tá? Outro governo que nós temos aí, totalitário. Na Itália, estava crescendo o partido fascista, liderado por Benedetto Mussolini, que se tornou o Duce da Itália, né? Com os poderes sem limites. Ele era um cara que tinha um poder sem limite ali, mandava, fazia o que queria na Itália com o partido fascista. Então nós temos dois governos totalitários, na Alemanha o nazismo e na Itália o fascismo com Mussolini. Então copiem aí também esse textinho aí pequenininho, dá um pause, dá uma copiada para ter esse resuminho no caderno, beleza, turma? Outro, nós temos aí a questão aí do desemprego, tanto na Itália quanto na Alemanha estava passando por uma grande crise econômica. Lembra que a gente estudou a quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, né? Então, a partir de 1930, você tem a reconstrução aí desses países que foram afetados aí pela quebra da Bolsa de 1929, né? Nós estamos vendo aí, então, ó, tanto na Itália quanto na Alemanha passaram por uma grande crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem empregos. Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas desses países foi a indústria, principalmente na criação de indústrias de armamentos e equipamentos bélicos, como aviões de guerra, navios e tanques. Então, tanto Hitler como Mussolini investiu na indústria bélica para gerar emprego, para a população ter emprego e ao mesmo tempo para ele poder se armar. Então ele uniu, vamos dizer assim, um útil ao agradável, né? E tentando solucionar a crise de 1929 ali, que se estende ali para a década de 1930. Na Ásia, o Japão também possuía forte desejo de expandir os seus domínios territoriais com os vizinhos da região. Então o Japão ele também tem essa ideia aí de crescer o seu território, de aumentar seu território, igual Hitler estava fazendo ali na Alemanha. Então, por conta disso, nós temos a formação do eixo. Esses três países com objetivos expansionistas se uniram e formaram o eixo. Copia aí, pessoal. Eixo. Quem eram os três países? Alemanha, Itália e Japão, tá? Um acordo de fortes características militares com planos de conquistas elaborados em comum acordo. Então nós temos a formação do eixo Alemanha, Itália e Japão. Beleza, pessoal? O marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra então à Alemanha. De acordo com a política de alianças, os militares existentes da época formaram-se em dois grupos, que nós temos aí os aliados, com Inglaterra, União Soviética e França, e de outro lado, Alemanha, Itália e Japão, dando aí então o início aí do confronto, beleza? Turma, vamos dar um intervalinho aqui, dá um pause aí nesse slide aqui também, copiem aí aliados, quem fazia parte do eixo, tá? E
coloquem aí no caderno, beleza? Não esqueçam, copiem aí que a gente está pedindo para vocês copiar, tirem uma foto, manda para mim aí por WhatsApp, por e-mail, pelo Clipe Escola, beleza? Então até daqui a pouquinho, já voltamos com a nossa segunda parte.